Mano, seja bem-vindo ao Devit, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, hoje eu vou contar a história desse aqui, ó, Adidas Superstar. Nesse canal aqui eu já contei a história da Nike, Adidas e Puma, ASICS, Mizuno. Já contei a história também do modelo Air Force One da Nike e agora então do Superstar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e eu já peço também para você comentar aqui embaixo o próximo modelo que você quer que eu conte a história, tá? E se você não conhecia o canal, tá conhecendo através desse vídeo, se inscreve no canal porque é bem legal, aqui o assunto é tênis e se você gosta de tênis, como eu falei, se inscreve no canal, beleza? Vamos começar então. O nosso tênis Superstar, que a gente vai contar a história agora, para quem não sabe, ele nasceu também, foi desenvolvido para a prática do basquete, então mais um tênis que eu conto a história aqui, que também nasceu, teve as suas raízes fincadas no basquete, foi criado para jogar, literalmente jogar basquete. Então em 1964, o Horst Dassler, que é o filho do Adi Dassler, o criador da Adidas, ele vai então para a América, ele vai para os Estados Unidos para aumentar a popularidade da Adidas lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, para quem não faz ideia aí da onde que é a Adidas é alemã, ela era forte na Europa. Se você não assistiu ainda o vídeo da história da Adidas, assiste, depois eu vou deixar o link no box de informações, tá? Então ele encontra um cara que já era muito conhecido da Adidas, porque ele era importador e vendia já na América, ele já vendia nos Estados Unidos os produtos da Adidas. O nome dele era Chris Severn. Ele, como eu já disse, já era muito conhecido. E aí então, além de ser conhecedor dos materiais da Adidas, do negócio no geral, como funcionava na América, ele também conhecia muito sobre o basquete, sobre produtos de basquete. Então ele, né, o Chris Severn, junto com o Horst Dassler, eles começam a desenvolver então um tênis que seja melhor do que o que já existia naquela época. O que existia de melhor já na época, em 1964, para você ter uma ideia, era o All-Star Chuck Taylor, este modelo aqui, mano, que a gente já conhece hoje em dia. Este tênis era usado muito, era assim, praticamente todas as pessoas usavam este tênis. E aí, claro, a gente sabe que o tênis não é bom para jogar, né? Até porque isso acontecia muito de lesionar jogadores, mas a gente já vai chegar lá. O que acontece? Eles desenvolveram então um modelo chamado Super Grip, que é este modelo aqui. Se vocês verem, ele tem uma familiaridade muito grande com o Superstar, ele parece muito com o Superstar, a diferença é que ele não tem na parte da frente aqui aquela concha, né, aquela parte de borracha que protege a ponta dos pés. Tirando isso, o tênis é praticamente o Superstar dos anos 70, né? Então, de cara, ele não foi um tênis de uma aceitação muito positiva. Mas aí então, eles foram até o Boston, até Boston não, ele foi até San Diego, do time Rockets de São Diego, e aí entregaram este tênis para 3 jogadores que já tinham sido lesionados por conta dos tênis do Chuck Taylor que escorregava. E aí então eles entregaram o Super Grip, que veio com o solado completamente diferente e inovador, que era a proposta inicial do tênis, ter uma aderência melhor no chão, ter um conforto melhor, ter lesionar menos os jogadores. E aí esses jogadores que já tinham sido lesionados, então aceitaram a proposta. E claro, tiveram uma excelente, eu diria, temporada. Eles melhoraram muito aí o seu desempenho, então ele teve então o Super Grip uma visibilidade muito grande. Agora sim, lá em 1969, então, já no finalzinho aí dos anos 60, o Boston Celtics, sim, agora sim, o Boston Celtics estavam usando, jogadores estavam usando o Super Grip e eles foram campeões aí, então, eles sendo campeões, usando um tênis completamente inovador, a galera então acreditou que aquele tênis poderia ser excelente e o tênis assim foi um sucesso. Tanto é que eles decidiram melhorar, então, em 1969, o Super Grip. E aí, então, nasce o Superstar, que é o modelo que a gente conhece hoje, que é esse aqui, né? Obviamente, tinha umas diferenças, mas eu já vou chegar lá. Este modelo aqui, então, foi criado em 1969. O nome dele foi Superstar. Essa proteção de borracha aí, por parecer com uma concha, ele foi apelidado então de Shell Tool, né? Concha, né? A parte da frente do tênis, concha. Então, Shell Tool. E foi, mano, muito sucesso. Eles trocaram o nome justamente porque eles queriam que fosse assim algo grandioso. Por isso que eles colocaram Superstar e não Super Grip, né? O Superstar vai ser a super estrela. E eles queriam então que uma super estrela fizesse a propaganda deste tênis, que fosse o garoto propaganda. E eles escolheram, gente, nada mais, nada menos do que Kareem Abdul-Jabbar. Mano, o cara era simplesmente o melhor daquela época. Não só daquela época, Kareem Abdul-Jabbar é um dos melhores da história da NBA até hoje. Eu diria aí que ele está no mínimo entre os 10 melhores da história da NBA. Então, este cara usou o Superstar, né? Foi o primeiro ano usando o Superstar como a gente conhece hoje. E ele, cara,
Na temporada de 70 e 71, simplesmente ele ganhou o campeonato, ele ganhou como a maior média de pontuação por jogos, ele ganhou o MVP da temporada e ele ganhou o MVP das finais, tudo usando o Superstar, Kareem Abdul-Jabbar. Então, mano, olha como já foi glamuroso o início do Superstar, o primeiro ano do Superstar, né, na temporada de 70 e 71. Cara, uma visibilidade gigantesca e com um sucesso já grandioso nas quadras, né? O que é bem legal, o que era a proposta dele naquela época. Para vocês terem uma ideia, o Kareem Abdul-Jabbar, ele foi contratado pelo Horst por 25 mil dólares. 25 mil dólares hoje, para o LeBron James, por exemplo, é tipo o café da manhã dele. Mas naquela época era muita grana, 25 mil dólares por ano, tá? Era tipo muita grana. Foi o recorde de cachê já pago para um jogador. E foi um tiro muito certeiro, né? Porque isso trouxe um retorno enorme para a marca, para as vendas daquele modelo, enfim. Então, para você ver como as coisas tem que acontecer, né? A cabeça do Horst Dassler aceitar uma proposta tão grandiosa quanto essa, com um jogador que ele acreditou muito, que era o segundo ano do Kareem Abdul-Jabbar, que ele nem usava esse nome, usava o nome dele normal, e ele acreditou no potencial desse cara. O cara deu certo, então assim, tudo acontece do jeito que é pra acontecer. A história, ela se dá de uma forma que era pra acontecer, sabe? Hoje era pra gente ter esse tênis e ter essa história toda, putz, é muito legal. Pra você ter uma ideia, o sucesso foi tão grande que no ano seguinte, lá na temporada então seguinte, 75%, eu disse 75% dos jogadores da NBA usavam o Superstar. Mano, praticamente todos os jogadores já estavam usando o Superstar na temporada seguinte. Então, pra você ver a loucura, o grau que tomou este tênis lá em 1972, então. E aí, com o passar dos anos, então, começa a modificar aos poucos, um pouco mais acolchoado. Ele começa a ser um pouco mais largo também, porque era um tênis que ele tinha a base muito estreita, ele começa então a largar um pouquinho mais, e aí então nos anos 80 ele já começa a sair um pouco das quadras e tomar um pouquinho as ruas, e aí que, cara, começa a história onde praticamente todas as pessoas conhecem. Que lá em 1983 existia um trio, né, lá do Bronx, e um trio chamado Run DMC, um trio onde estavam tudo começando, o hip hop estava começando a criar raízes também nos Estados Unidos. E esses caras eram as vozes das ruas, praticamente. Eles foram os primeiros rappers a subir no palco realmente como eles gostariam de se vestir. Eles não estavam preocupados com o público, eles subiam como eles gostariam de se vestir. E aí então eles usavam Adidas, dos pés à cabeça, literalmente dos pés à cabeça. E o que eles estavam usando nos pés? O Superstar. Eles usavam o Superstar todo espojadão, tá ligado? Usavam com a lingona pra fora, assim, tipo, não amarrava o tênis, deixava ele largão. E aí, então, cara, a gente é espojado, a gente é largadão e é assim que a gente usa o nosso Superstar. E cara, isso fez muito sucesso, a galera já começa então a querer usar nas ruas, foi uma febre lá em 1983, 84, já começa então os b-boys usarem o mesmo tênis, os b-boys começam a usar com o cadarço largão, né, cara, traz uma cara completamente inovadora para o tênis. Começam então a usar o cadarço na mesma cor da lista para combinar e combinar com a roupa. Então já começa a ser um item de moda o Superstar. Ele começa a entrar na vida das pessoas, além de estiloso, um item essencial para moda naquele momento. E aí olha o que acontece que da hora. Um cantor chamado Gerald Diaz, eu não sei exatamente se é assim que fala, em 1985 ele criou uma música chamada Fallon Sneakers. Tipo assim, ele criticava o que os caras estavam fazendo. Eu não vou pôr a música aqui, mas vou deixar o link no box de informações com a música para quem quiser ouvir e tal. Aliás, eu vou deixar as músicas do Run DMC também e desse que eu tô dizendo agora, tá? Então, por isso, olha que da hora, ele condenando os tênis, condenando a maneira como o Run DMC estavam tratando os tênis. No recalque puro, ele criticou demais. E, mano, como todo bom recalque, bate no ombro e volta. O Run DMC, então, criou uma música My Adidas, onde eles veneram mesmo o Adidas deles, o Superstar deles, e foi, mano, o sucesso da década, tá ligado? Então o cara que criou a música falando mal, ele foi respondido com o sucesso da década, que fez mais sucesso ainda o tênis. A galera queria pesado mesmo nas ruas os tênis, porque, mano, é meu Adidas. E eu vou deixar a música aqui também no box de informações pra você assistir o clipe lá, que é da hora pra caramba, tá? Então, assim,
a história do Superstar, grandiosa como ela é hoje, né, um dos tênis mais queridos, um dos tênis mais vendidos da história da Adidas, começa a tomar uma proporção gigantesca mesmo em 1985, numa resposta que o Run DMC fez à música Fellow Sneakers. Não é legal isso? Tipo, e eles nem eram, na época ainda, contratados da Adidas. O fato deles responderem o recalque do cara fez eles fecharem um contrato de $1,5 milhão de dólares com a Adidas. Então, olha o recalque onde chegou. Imagina o que esse cara que criou aquela música não ficou depois de saber disso, mano. Os caras tiveram um sucesso gigante, os tênis, né, se tornaram um item mais importante ainda de moda naquela época e os caras ainda ficaram milionários respondendo a música do cara. Então, que da hora o começo, né, da história e aí do Superstar. A gente tá falando ainda de 1985, mano. E aí no final dos anos 80, então, o Superstar começa uma proporção maior e aí começa a ir para outros países também, como França, Inglaterra, ou seja, pega uma parte maior na Europa, vai também para a Ásia, começando pelo Japão, então ele toma uma proporção um pouco maior naquela época. E o que é interessante falar é o seguinte, gente, lá no começo dos anos 70, os tênis eram feitos, né, principalmente a parte de borracha, da sola e da biqueira do tênis, eles eram feitos com materiais que eles desintegravam durante o tempo, eles iriam se perder. Então a Adidas não tinha noção que esse tênis poderia virar um item de colecionador. E aí então, nessa época, no final então dos anos 80, começo dos anos 90, que eles entendem que pessoas querem o tênis não só para jogar e querem também para ter esse item colecionável, né? Porque eles começam também a fabricar modelos diferentes, né? Com cores diferentes. Então, isso atiça a vontade das pessoas terem cada vez mais esse modelo. E aí eles começam então a ter que mudar o material dessa borracha para ela não se desfazer com o tempo. E essa década foi muito importante então para o Superstar. E aí já tivemos pessoas muito importantes usando, tipo Jay-Z usando, Beastie Boys usando, a própria Madonna usando o Superstar. Então mais uma década aí de bastante importância para o crescimento do Superstar. E aí a gente já começa a chegar então nos anos 2000. E aí então 2003, que é uma coisa bastante legal, eu que sou amante também de jogos, principalmente do GTA, em 2003 o GTA Vice City, um dos personagens do jogo usava o Superstar. É claro, eu vou botar uma foto aqui, é claro que ele é todo quadradão e tal, mas mano, pra quem nasceu nos anos 80 e 90, 4 pixels aí, você consegue imaginar o mundo inteiro. Então a gente sabe que esse aqui é o Superstar, apesar de não lembrar muito. O jogo não tinha o melhor gráfico do mundo, mas nitidamente sabe-se que ele estava usando o Superstar, isso em 2003. Em 2005, então, o Superstar completa 35 anos. Eu falo 35 anos porque ele é considerado lançado em 1970 e não 1969, porque ele começa a ser comercializado em 1970. Ele foi criado em 69, mas ele foi comercializado em 70, que foi quando Abdul-Jabbar usou lá na temporada de 70, 71, tá? Então, em 2005 passaram-se 35 anos do Superstar e aí eles lançam um pack gigantesco com 35 pares, com modelos muito raros e modelos nem tão raros assim, mas raros também. E aí de lá pra cá, mano, mais muitas colaborações, os próprios branco e preto e branco, né, que são os icônicos aí, cada vez mais sendo vendidos. Então, basicamente essa a história. Chegando agora na atualidade, eu não vou me estender tanto, mas se você quiser comentar aqui embaixo partes importantes da história que talvez eu não tenha contado, seria muito legal você contar também, porque outras pessoas podem ler, né? Se você conhece um pouquinho mais sobre a história, comenta assim que vai ser bastante legal, certo? Não esquece também de comentar o próximo modelo que você quer que eu conte a história. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte aqui embaixo, não deixa de curtir que é muito importante. Se inscreve no canal também e assiste os outros vídeos de histórias, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Devit, é nóis, falou!